Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um tema então de cálculo 2, né? De cálculo diferencial integral. Agora vamos falar da aplicação de integral definida voltada aí para o cálculo de volumes, tá? Então a integral definida, além de possibilitar várias aplicações aí em outros problemas como área, cálculo de distância, deslocamento, cálculo de variação total, né, que é uma das, aí você acaba aplicando lá para o cálculo de distância e deslocamento. Nós também podemos usar a integral definida para calcular volumes de alguns sólidos aí que sem ela seria bem difícil de calcular, né? Porque nós não teríamos aí uma fórmula pronta. Então, assim, se a gente imagina um sólido que não se encaixa em nenhuma das fórmulas que a gente tem já modelada, né, como por exemplo um cilindro tem a fórmula do cilindro, um cilindro, um prisma tem a fórmula do prisma, pirâmide tem fórmula, cone tem fórmula, esfera tem fórmula. Então a gente consegue calcular o volume, né, sem muito esforço. Agora, se a gente pega uma figura totalmente irregular, um sólido geométrico que tem ali uma superfície curva e não é ali modelável por outro, ou não conseguimos decompor aí em pedaços que dá para tirar ali o volume de uma coisa de outra, de uma forma ou de outra, então a gente tem que aplicar aí um método especial. No caso, a gente vai usar o princípio, né, de algo bem que lembra bastante aí o princípio de Cavalieri, que é aquela, pensa aí numa resma de sulfite, né? Se você mexe ela um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, ela vai deformando, deixa de ser um paralelepípedo, um prisma, né? E fica uma coisa ali meio deformada. Cada folha ali é uma fatia daquele volume, né? Então, é a mesma coisa, um baralho, se você, né, empilha as cartas e mexe para lá, mexe para cá, você deforma aquela pilha, mas o volume continua o mesmo. Então, cada carta ali seria uma fatia. Então, a gente vai usar esse princípio, né, que é o princípio básico do cálculo de volume. Que como é que a gente calcula o volume? A gente precisa saber a área da base e a altura do sólido. Mas, e se o sólido for irregular? Então, a gente precisa aí ter várias áreas calculadas e ali somar essas áreas, nem que a altura de cada uma dessas fatias seja ínfima, mas aí somando tudo isso a gente vai ter o volume desse sólido. Então, por exemplo, aí você tem na tela um cilindro formado por uma base em forma de parábola, né? Então essa base 1 aqui, ó, ela tem a forma de uma parábola. Já na segunda figura aqui é um cilindro regular, né? Bonitinho, a base é um círculo, então a área da base é πr ao quadrado, né? A área da base, πr ao quadrado, e a altura é h, certo? A caixa, o prisma, né? Também pode ser chamado de paralelepípedo. É um prisma de base retangular, ou um paralelepípedo, né? Ou uma caixa. Qual que é o volume dela? É a multiplicação dessa dimensão por essa, né? Que seria aí então a área da base vezes a altura. Então todo volume é área da base, né? Vezes a altura. E como que a gente calcularia então o volume de um sólido totalmente irregular? A gente precisaria imaginar uma secção. Imagine que você cortou esse sólido. Quando você corta esse sólido, você forma uma secção transversal, que é isso aqui, ó, essa região que a gente tem aqui, ó. Certo? Imagine que você corta uma laranja. Quando você corta uma laranja, você forma uma figura ali plana, né? Aquilo ali é a secção. No caso da laranja é uma coisa quase que circular, né? Então, quando a gente faz isso, a gente tem uma secção. Então, vamos organizar o nosso raciocínio aqui. Vamos imaginar que a gente tem lá o plano XY orientando essa figura. Essa figura está no espaço, mas a gente está usando o plano XY para orientar, tá? E aí, no eixo X, a gente escolhe um ponto lá, X, e por esse ponto, a gente vai imaginar um plano
perpendicular ao eixo X, tá? Deixa eu usar aqui a régua para ficar bonitinho. Perpendicular ao eixo X. A gente vai imaginar esse plano, certo? Esse plano vai cortar essa figura, vai tirar uma lâmina dessa figura, é como se fosse uma lâmina. E aí nós vamos ter essa secção transversal aqui que é perpendicular ao eixo X, certo? Agora imagine que você pode dar uma espessura para essa lâmina. Vamos supor que essa lâmina ela tenha uma espessura mínima, ínfima, se possível, né? Vamos supor que essa lâmina aí tem uma espessura. E aí, essa espessura vai fazer a vez do retângulo que a gente usou lá para estimar a área. No caso aqui, a gente vai usar esse prisma formado, baseado aí nessa lâmina, né? Para estimar um volume dessa fatia. Então, essa variação aqui, ó, essa variação aqui, eu vou chamar de ΔX. Se eu estou medindo o volume de um sólido de A até B, né? Então eu vou fatiar esse A até B, esse intervalo de A até B, eu vou dividir em N partes. Opa, deixa eu pegar aqui a caneta certa, senão não vou conseguir escrever. N partes, então eu vou pegar aqui, ó, o B menos A, que é a distância de A até B, dividir em N partes e eu vou ter o famoso ΔX que a gente já falou aí várias vezes, certo? Esse ΔX vai me dar uma espessura da fatia, né? Na verdade, a fatia não é um prisma. Deixa eu só desenhar novamente aqui, mais perto da realidade. A fatia não é um prisma. A fatia, ela tem um formato dessa secção transversal, né? Então ela vai ser um negócio mais ou menos assim, ó. Certo? E aí ela tem um volume, porque você vai pegar a área da secção transversal e vai multiplicar por esse ΔX. Então, quando você faz a área da secção transversal e multiplica por ΔX, você tem o volume daquela secção. Então, vamos supor aqui que eu peguei um XI, né, para não ficar vago. Então, um XI. Então, o volume dessa secção XI aí, vamos chamar volume I. Volume I aí é a área da secção I vezes a espessura ΔX, que é a mesma para todas. Se você somar todos esses volumes I, né, fizer o somatório de todos esses volumes I, aqui está o volume I que eu chamei ali, né, volume I, você vai ter uma aproximação do volume desse sólido, porque se você pegar aqui um outro X, ó, vamos supor que aqui é o X1, XI, né? Vamos supor que aqui é o X1. Então você vai ter aqui um outro plano que vai fazer uma secção transversal aí na figura, né? Vamos supor que corta assim, ó, não sei exatamente, estou imaginando. E aí você vai tirar uma outra fatia aqui. E aí a área dessa secção transversal, no caso aí x1, vezes o ΔX, né? ΔX seria a espessura aqui, que é a mesma para todos, daria o volume dessa outra secção. Aí somando todas essas secções, todas essas fatias, você teria uma aproximação do volume. Agora, se a gente fizer esse ΔX tender a zero, ou analogamente, mesma coisa que fazer o ΔX tender a zero é fazer o n tender ao infinito, ou seja, você ter um número infinito de fatias, você vai ter então o volume real, que é o mesmo que acontece lá quando a gente fez a quantidade de retângulos ali na região plana tender ao infinito.
quando o n ali, que é a base do retângulo, tende a zero. O n não, o ΔX tende a zero. O n é a quantidade de retângulo que tende ao infinito, e o ΔX é a base do retângulo que tende a zero. Tá? E isso aqui, né, esse limite aqui já nos leva direto aí para o conceito, para a ideia de integral. Então a integral de A até B, né, do ponto A até o ponto B, né, vamos pôr aqui, ó, do ponto A até o ponto B, da área da secção transversal, né, porque quando você aplica o limite dessa somatória, você transforma isso numa integral. Então a área dessa secção transversal, né, isso aqui seria a área da secção transversal, isso aqui seria a espessura da secção transversal. E essa espessura ela está tendendo a zero porque você aplicou o limite. Né? Quando você aplica o limite, você transforma isso em uma integral. E esse dx aqui indica a espessura da secção tendendo a zero. Então vamos ler aqui o texto formal, né, para interpretá-lo aí e encaixar nessa nossa ideia, nesse nosso papo aqui, beleza? Vamos lá, deixa eu pegar a canetinha certa aqui. Então vamos lá, ó. Se S é um sólido que está entre XA e XB, certo? Está entre A e B. É o que acontece aí nessa figura, por exemplo. Se a área da secção transversal, então a área da secção transversal, que ele chama aí de AX, né? No caso aqui ele está indicando por AX asterisco. De S no ponto PX, então ele considera ali um ponto do eixo X, né? E aí por esse ponto do eixo X passa esse plano aqui, né? Que vai gerar essa secção transversal, e essa secção transversal vai ganhar uma espessura, certo? Aí ele chama de AX, tal. Sempre considerando que a área dessa secção transversal é uma função contínua. Então aí nós vamos ter o volume dado desse sólido, que é o limite do somatório, quando o n tende ao infinito, da área da secção transversal vezes a espessura, que se transforma aí, né, pelos conceitos que a gente já estudou, na integral de A até B da área da secção transversal dx. Só para reforçar, esse carinha aqui, deixa eu pegar a caneta certa, esse carinha aqui é a área da secção transversal. E esse carinha aqui é a espessura da fatia, né? A gente pode chamar isso aí de fatia, né? E tende, essa espessura ela tende, quando você aplica o limite, ela se aproxima de zero. E fazer ela tender a zero é que vai nos levar à integral de A até B da área da secção dx. Tá? Então a integral aplicada na função da área da secção vai nos dar o volume do sólido, de um ponto A até um ponto B. Tá? Esse sólido ele não é um sólido qualquer, ele é um sólido de revolução. O que é um sólido de revolução? Vamos imaginar aqui que eu faça uma parábola. E aí eu vou considerar essa parábola só até esse ponto aqui. Ó. Essa parábola ela forma aqui uma área, né? Que a gente já viu, inclusive nós somos capazes de calcular essa área. Essa área aqui é a nossa secção, né? A área da secção aí, certo? Se eu girar agora, vamos supor que eu dou um peteleco aí nessa figura e eu giro essa figura em torno do eixo X. Então essa figura ela vai formar um sólido. No caso aqui parece uma corneta, né? Vai formar um sólido. E aí eu consigo calcular o volume desse sólido através dessa fórmula que a gente acabou de discutir, ok?
A ideia é basicamente essa. Vamos aqui por um exemplo que aí fica mais simples de entender. Então, olha só esse exemplo. Mostre que o volume de uma esfera... Olha só, a gente tem fórmulas prontas para calcular o volume de uma esfera, mas será que na matemática as coisas não podem se contradizer? Então, se você faz de um jeito, tem que dar um resultado, se faz de outro jeito, tem que dar o mesmo resultado. Então, se a gente tem uma fórmula para o volume da esfera, e se eu aplicar aqui a integral para calcular o volume da esfera, tem que dar o mesmo resultado. Se eu aplicar aqui de forma generalizada, vai dar a fórmula do volume da esfera, certo? Vamos ver se isso vai dar certo. Então, imagine o seguinte. Nós temos aqui, vou pegar aqui desenhar um contorno aqui em volta dessa esfera. Então, nós temos aqui, só um minutinho, aí. Nós temos aqui um círculo. Vamos desenhar um círculo aqui, certo? Esse círculo é plano. Eu desenho um círculo, eu não estou pensando na esfera, estou pensando no círculo. Ele é plano, ok. Esse círculo está centrado no eixo X e no eixo Y. Tá? Tá aqui o eixo X, tá aqui o eixo Y, ok? Esse círculo ele tem um raio. Então, se eu desenhar aqui o raio, deixa eu pegar a retinha para ficar um negócio bem feito. A régua, né? Então tá aqui o raio desse círculo. Raio. Ok. Esse raio, esse círculo, se eu girar esse círculo, se eu pegar esse disco, né, e girar ele, se eu fizer esse giro aqui assim, ó, ele vai gerar uma esfera. Aí vai fazer sentido o desenho da esfera, ok? Então, quando eu girar esse círculo, ele vai formar uma esfera. Então, a esfera formada aqui é uma esfera de revolução, baseada no giro de uma figura plana. Quando você pega uma figura plana e gira, você forma um sólido que a gente chama de sólido de revolução. Bom, feito isso, deixa eu voltar no que estava, porque eu quero observar a esfera. Feito isso, a gente entende que aqui nós temos um raio. Consigo desenhar esse raio aqui. Aí, aqui eu tenho um raio, certo? E esse raio, eu consigo calcular, dar uma expressão para ele. Ó. O raio ao quadrado, pela equação da circunferência que está no centro do plano XY, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Só para a gente guardar isso aí. Bom, se eu imaginar aqui uma secção exatamente nesse ponto aqui, né, que é o ponto X, eu vou ter aqui uma altura que vai ser o raio da secção. Então vamos chamar aqui de RS, que é o raio da secção, certo? Esse raio da secção eu vou chamar não, ele é o próprio, deixa eu pegar aqui, ó. Ele é o próprio Y. O raio da secção aqui, ó, esse raio da secção aqui, ele é o próprio Y, porque ele é a altura. Se eu olhar aqui no eixo Y, ó, ele é a medida Y aqui, certo? Então eu posso chamar esse raio da secção aqui de Y. Ok? E essa base aqui é o X, né? Esse ponto de referência aqui é o X. Bom, então eu preciso saber a medida desse Y. Por quê? Porque para calcular o volume dessa esfera, o que nós sabemos? Que a integral que vai, no caso aqui, de 0 até R, né? Que é o raio. Eu estou calculando aqui, ó, de menos R até R, certo? Só que como essa esfera, presta atenção nisso, essa esfera tem uma parte que ela está do lado positivo
do eixo y e uma parte que está do lado negativo do eixo y. Então o que eu vou considerar? Eu não vou calcular o volume todo, eu vou calcular só metade do volume e depois dobrar, né? Então se eu quiser, eu posso fazer assim, ó, de 0 até, eu posso pensar que o volume aí que eu quero, né? Vamos organizar o nosso raciocínio aqui, ó. O volume que eu quero aí vai ser a integral de menos R até R, né? Porque olha aqui, ó, eu quero o volume da esfera, a esfera está compreendida no intervalo de menos R até R. Da área da secção, eu ainda não sei quem é, dx, ok? Então, estou integrando daqui até aqui. Ok? Bom, mas eu não preciso fazer de menos R a R. Eu posso fazer de 0 até R, desde que eu dobre esse volume, porque aí vai ser a metade, né? De 0 até R, de 0 até R, eu estou calculando só a metade do volume. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque assim como a integral lá, se você tem a curva passando acima do eixo, abaixo do eixo, acima do eixo, abaixo do eixo, ela vai fazer um saldo. E essa parte da esfera que está no lado negativo aqui do plano, ó, no lado negativo aqui de x, essa parte da esfera que está no lado negativo, se eu calcular o volume dela, vai dar um número negativo. Aí juntando com esse lado positivo vai dar 0. Então aí vai parecer que eu não cheguei em lugar nenhum. Então eu vou calcular o volume da esfera considerando só a parte positiva e dobrando esse valor. Tá? É como se eu estivesse calculando o módulo, a integral do módulo, como a gente fez lá com as funções. Mas aqui é só uma estratégia. Então de 0 a π. Em vez de fazer de menos R até R, eu vou fazer de 0 a R. Não tem nada a ver π, não sei por que eu falei π. De 0 a R. Da área da secção transversal aí, dx. Mas eu preciso saber então a área dessa secção transversal. Para saber a área dessa secção transversal aqui, ó, vamos lá, para saber a área dessa secção transversal, vou girar aqui. Para saber a área dessa secção transversal, essa área aqui, ó, saber essa área aqui, eu preciso saber qual é a medida do raio dela. Quanto mede o raio dessa área? Esse raio é o y, né? Então, dessa expressão aqui, eu vou tirar o raio da secção transversal, né? Raio da secção transversal. Quem que vai ser? Vou ter que isolar o y aqui, né? Deixa eu fazer a setinha indicando o y aqui, ó. Então, quem que é o raio da secção transversal? É o y. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ali aquela expressão e vou isolar o y. Então, já vou pôr aqui o y sozinho. Quem está com ele aqui é o x², vai lá para o outro lado, vai ficar então lá do outro lado r² menos x². Ok? E aí passa esse quadrado para o outro lado, fica y igual a mais ou menos raiz, mas aqui a gente vai considerar só a parte positiva. Então a raiz de y² de r², desculpe, raiz de r² menos x². Então, o raio da secção é dado por essa expressão. Então, a área da secção transversal vai ser dada, como é um círculo, né? Como é que a gente calcula a área do círculo? É πr², πr². Só que quem que é o raio dessa secção transversal, né? O raio da secção transversal, no caso aí, é y. Então, vai ser π vezes y². Só que o y, a gente já sabe que é raiz² de r² menos x². Então, vai ser π vezes a raiz² de r² menos x².
ao quadrado, porque o y aqui está ao quadrado. Esse quadrado da raiz quadrada aí vai anular a raiz e vai anular a quadrada. Então eu vou ficar aqui com π vezes r quadrado menos x quadrado, certo? Então, se eu quero calcular o volume dessa esfera, eu vou fazer volume igual a integral de 0 até r. Só que eu tenho que lembrar, não posso esquecer que eu vou dobrar esse volume. Por quê? Porque eu só estou calculando de uma parte, da metade, né? Da área da secção transversal dx, mais quem que é a área da secção transversal? 2 vezes a integral de 0 até r de π vezes r quadrado menos x quadrado dx. Esse π é uma constante, é um número fixo, a gente pode pôr aqui fora da integral, junto ali com o 2. Então vai ficar 2π integral de 0 a r. Aí eu não preciso mais do parênteses, porque o π que estava multiplicando foi fora ali da integral. Então eu posso escrever assim, ó, r quadrado menos x quadrado dx. Que é igual então a... Aí eu posso já escrever a antiderivada. Então põe aqui o 2π multiplicando o resultado que eu vou obter aqui, certo? R, eu estou derivando em x, tá pessoal? Então o R aqui é um número fixo, que eu não sei qual é, mas é um número fixo. Porque como eu estou resolvendo de forma genérica, não vai aparecer um número, vai aparecer uma constante ali, R. Então R quadrado, se é uma constante, vai aparecer uma variável coladinha aí nele. Porque não estou derivando em R, eu estou derivando, aliás, não estou integrando em R. Estou integrando em x. Então o r para mim é como se fosse um número. Se ele fosse um número, aparecia um x coladinho nele ali. Agora, menos a antiderivada de x ao quadrado, aumenta o expoente. Então, uma unidade de 2 vai para 3. E esse número que apareceu no expoente vai aparecer aqui no denominador. Então agora eu tenho aqui a antiderivada daquela expressão. E eu vou aplicar essa antiderivada de 0 até r. Ok? Então vamos lá, aplicar no r primeiro, né? Então vai ficar 2π e multiplica. Abre colchetes. Vamos aplicar no r primeiro. Então vai ficar r quadrado vezes, no lugar do x eu vou pôr o r, menos r ao cubo sobre 3. Apliquei no r. Agora eu vou aplicar no zero. Então menos, de novo, r quadrado vezes 0 menos 0 ao cubo sobre 3. E vai dar 0, né? Aqui está bem óbvio que isso aí vai dar 0. Então isso aí vai ser igual. Vamos lá, ó, 2π e multiplica. Esse colchetes aqui eu não preciso mais dele, porque eu sei que aqui vai dar 0, né? Tudo isso aqui, ó, vai dar 0. Então isso aqui vai dar r ao cubo. Então, vezes, eu vou precisar de um parênteses, r ao cubo, essa parte aqui deu r ao cubo, menos r cubo sobre 3, menos r cubo sobre 3. Continuando, vou precisar de um espacinho aqui, depois a gente comenta essas figuras aí embaixo. Então, isso aqui vai ser igual a 2π, multiplica. Aqui, ó, eu multiplico e subtrai. Então, 3r cubo, manter o parênteses, menos r cubo sobre 3. Isso vai dar o quê? Então, nós temos aqui 2π vezes 2r cubo sobre 2. Né? Eu não preciso mais do parênteses, porque eu já fiz a subtração. Só que esse 2 vezes esse... sobre 2 não, desculpe. Sobre 3, olha a distração aí. Sobre 3, tá? Esse 2 vezes esse 2 se multiplicam, então nós vamos ter no fim aqui das contas que o volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Que é exatamente o que a gente queria, né? A gente queria mostrar que o volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Veja só, usando integral a gente deduziu a fórmula do volume da esfera. Agora, se eu tenho o valor desse R, eu não vou encontrar ali uma fórmula, eu vou encontrar ali um número, um resultado, que é o volume da esfera.
Agora, a esfera é um sólido geométrico regular, então a gente fez aqui mesmo só para testar a teoria, né? E realmente ela funcionou. E é assim, ó, se a gente pegar e fizer aquelas aproximações, né? Dividir em fatias, a gente vai ter aproximações. Então aqui, ó, com 5 fatias, a gente teve 4,2726. Com 10 fatias, ou discos, né? Tem livro que gosta de chamar de disco. Nós vamos para 4.2. Com 20 fatias, nós vamos para 4.1, se a gente pegar aí um exemplo, tá? Então, vocês percebem que o processo é esse. Na verdade, quando você faz o n tender ao infinito, você faz o ΔX, que é a largura dessas fatias, tender a zero. Quanto mais fina essa fatia for, mais próximo do volume real, tá? Do volume exato, ok? Vamos para mais um exemplo aqui, então. Encontre o volume do sólido obtido pela notação, aliás, pela rotação em torno do eixo x, então eu estou girando aí em torno do eixo x, da região sob a curva y igual a raiz de x de 0 a 1. Tá? Ilustre a definição, já está ilustrado aí, o nosso objetivo maior aqui é fazer o cálculo. Tá? Então, vamos lá, eu tenho aqui esse gráfico aqui, que é o gráfico de raiz de x. Deixa eu tentar fazer aqui mais ou menos. Aí o gráfico de raiz de x. A área sobre essa curva, né? A área sobre essa curva é essa aqui, ó, né? Essa região aqui é a área sobre. Ok? Aí, se a gente escolhe ali que a gente está, essa área foi delimitada entre 0 e 1, ok? Aí a gente escolhe ali um ponto qualquer no meio desse intervalo, que é o meu xi, certo? Meu xi vai me dar um resultado que é a f de xi, que é exatamente essa altura aqui, ó. Essa altura aqui é a f de xi, que nesse caso é a raiz de xi, certo? Um x ali no meio. Se eu usar esse x como o raio, porque agora você tem que imaginar que você vai girar isso aí, certo? Você vai girar isso aqui, ok? Tem a mais bonitinha aqui. Vai girar. E quando você girar essa figura, ela vai formar esse sólido aqui, onde esse raiz quadrada de xi vai ser o raio, né? Deixa eu pôr para lá para não atrapalhar, ó. Vai ser o raio da secção transversal. Essa secção transversal vai ter uma espessura que é ΔX. Quando a gente aplicar a integral, essa espessura vai tender a zero, né? E aí a gente vai chegar no volume exato desse sólido. Então, primeiro de tudo, eu preciso dessa área dessa secção aqui, ó. Como é que eu chego nessa área? Bom, de novo, é um círculo, né? Primeiro, precisamos da área da secção transversal, né? Deixa eu escrever isso, da área, faltou demais, da área da secção transversal. Como é que a gente indica essa área da secção transversal? Por AX, certo? Porque ela é uma função, porque ela não vai ser fixa, né? Ela vai variar conforme o x. E como é que essa área pode ser calculada? Bom, é π, a área de um círculo, né? πr ao quadrado. Quem é o raio, no caso aí dessa área? O raio aí dessa área é raiz de x. Então, π, o r é raiz de x ao quadrado. De novo, essa raiz e esse quadrado vão se anular. Deixa eu pegar outra cor que fica mais aqui.
vão se anular. E aí eu vou ter que a área da secção transversal aí é π vezes x. Ok? Então, se eu quero o volume agora desse sólido, basta eu calcular a integral que vai de 0 até 1 dessa área aí. No caso é π vezes x dx, que é bem facinho de calcular, né? O π aqui é uma constante, ele pode sair aqui da integral, ó, ficar aqui fora da integral. Fica então a integral de x dx, que é, né, vamos pôr o π aqui, vamos pôr o colchetes aqui, a antiderivada de x, se aumenta o expoente para 2, o expoente aqui é 1, né? Se aumenta para 2 e põe o 2 aqui no denominador. E aí você vai fazer isso aplicando os limites de integração de 0 até 1, certo? Então, aplicando, nós vamos ter π que multiplica primeiro para 1, né? Então vai ficar 1 ao quadrado sobre 2. Depois, deixa eu pôr um parênteses aqui, né? Primeiro para 1, depois você vai subtrair a aplicação que você faz no limite inferior ali, que no caso é 0. E aí a gente tem que isso é igual a π vezes 1 ao quadrado sobre 2, que é 1 sobre 2, menos 0, né? Então, o volume aí desse sólido vai ser, multiplicando aqui dentro, né, vai ser π sobre 2. Ok? Certinho? Π sobre 2 é o volume dessa... O nome dessa figura aqui é uma paraboloide elíptica, tá? O nome dessa figura, por curiosidade aí, é paraboloide elíptica. Ok? Vamos aqui então para o exemplo 3. Aqui no exemplo 3, nós temos a seguinte situação. Ó. De novo, aí nós vamos calcular o volume de um sólido de revolução, né? Então, o volume de um sólido obtido pela rotação, então, um sólido de revolução, delimitar da região que está delimitada por y igual a x ao cubo, por y igual a 8 e por x igual a 0. Em torno do eixo y, olha só, aqui tem uma mudança, né? Lá nos primeiros exemplos que a gente viu, a gente fez a rotação em torno do eixo x. Aqui, nós vamos rotacionar em torno do eixo y. Então, de novo, aqui nós temos uma área, né, entre uma curva e o eixo. Nós vamos girar essa região e esse giro vai formar um sólido geométrico. Esse sólido geométrico tem uma secção transversal aí que a gente está interessado nela. Essa secção tem um raio. Esse raio ele é um valor x, né? Se você pegar aqui a sombra desse raio aqui no eixo x, ó, ele tem um valor x, certo? Esse valor x gera como ponto de informação aqui para nós um x ao cubo, certo? Esse ponto aqui seria x ao cubo. Então, se eu tenho aqui x, esse ponto aqui é x ao cubo. Esse raio aqui é x, ok? Então, a gente precisa fazer a integral aqui, que a gente vai usar a integral para calcular o volume, em relação a y, certo? Mas eu tenho lá que o y é igual a x ao cubo, certo? E eu preciso escrever aqui uma f de y. Então, eu vou ter que isolar o x aqui. Aqui é o cubo, deixa eu consertar. Eu vou ter que isolar o x aqui. Vai ficar, então, x igual a raiz cúbica de y, certo? Então, o meu raio aqui é raiz cúbica de y. Então, o volume que eu procuro, o volume vai ser igual à integral. De novo,
Eu tenho sempre que pensar, o meu sólido que eu estou tentando calcular o volume está sempre no mesmo lado, ou seja, está todo para cima do eixo X. Se ele estiver todo para cima do eixo X, todo no lado positivo, então eu posso ficar tranquilo, é só ir direto para a integral. Agora, se tiver uma parte abaixo do eixo X, ou seja, uma parte no lado negativo e uma parte no lado positivo, aí eu tenho que tomar cuidado, porque aí eu não vou estar calculando o volume, eu vou estar calculando o saldo do volume, né? Porque o que estiver abaixo do eixo, do lado negativo, pode ser que esteja abaixo ou acima, pode ser que esteja à direita ou à esquerda, né? No caso do exemplo anterior, tinha uma parte à direita e uma parte à esquerda. Como era igual, idêntica e simétrica, eu calculei só da parte direita e dobrei o valor. Aqui, tudo está acima do eixo X. Acima do eixo X é a parte positiva. Então, se eu calcular aqui o volume usando a integral, vai me dar o volume mesmo, porque eu não tenho nenhuma parte com sinal trocado, tá? Se tiver isso, a gente tem que fazer aquela ideia que a gente fez lá para calcular a área, que é observar o sinal da função para poder tomar o módulo das partes que são negativas, tá? Bom, então como tudo aqui está na parte positiva, eu vou direto para a integral, que vai de 0 até 8, né? O 8 ali é o limite de integração, da área da secção transversal, só que não é em relação a x, vai ser em relação a y, certo? A área da secção transversal é, nesse caso, de novo, a área de um círculo, então π vezes r ao quadrado, onde esse r é o x ali, então vai ser π vezes o x, só que o x é raiz cúbica de y, então raiz cúbica de y ao quadrado, tá? E a gente pode escrever, se preferir, π vezes, aí aqui a gente pode transformar numa potência de expoente fracionário. Quem está lá em cima da raiz vem para baixo da fração, quem está aqui no expoente vai para cima da fração, tá? Então, aqui dy, né? Então, o volume vai ser dado pela integral de 0 até 8 da área da secção transversal, dy, só que essa área da secção transversal é π y elevado a 2 terços, π vezes y elevado a 2 terços, dy, e esse π aqui a gente pode pôr fora da integral, porque ele é uma constante. Então, y elevado a 2 terços, dy, igual. Vamos aqui, ó. Isso vai dar π. Agora, escrevendo a antiderivada de y elevado a 2 terços. Vamos por aqui. Você vai aumentar o expoente em 1 unidade, então escreve aí 2 terços mais 1. E o resultado que deu ali no expoente, você vai pôr no denominador. Então você vai pôr aqui no denominador 2 terços mais 1. Depois que você fizer isso, você vai aplicar nos limites de integração, que no caso aí são de 0 a 8. E aí, quanto que é 2 terços mais 1, né? Vamos fazer aqui no nosso rascunho. 2 terços mais 1. Só multiplicar aqui o 1 e somar com 2, né? Então vai ficar 3 vezes 1, 3 mais 2, 5 terços. Então eu vou ter que isso aí é π vezes y elevado a 5 terços sobre 5 terços. E aí como é que fica uma coisa, y elevado a 5 terços, dividido por 5 terços? Como é que a gente faz divisão por fração? A gente repete a parte que está sendo dividida, né? E multiplica pelo inverso do que está dividindo. Então, 3 sobre 5. Então, isso aqui vai ficar igual a 3y elevado a 5 meios sobre 5, tá? Depois a gente vai por ali. Só estou adiantando o raciocínio para vocês. Então, vamos por aqui de 0 até 8. Isso ainda agora eu vou escrever como eu fiz ali no rascunho. É 3y
elevado a 5 meios sobre 5. De 0, deixa eu aqui, 0 até 8. Ok? Deixa eu apagar nosso rascunho aqui. Bom, fazendo isso, a gente agora só precisa aplicar os limites de integração. Então eu vou ter aqui, vamos lá, 3 vezes 8 elevado a 5, não é 5 meios não, tá, gente? É 5 terços. Aqui eu cometi um desvio de atenção aqui, ó, 5 terços. Sobre 5, né? Como é uma expressão simples, eu nem preciso pôr parênteses. Menos, agora eu vou aplicar em zero. 3 vezes 0 elevado a 5 terços sobre 5. Pronto, já apliquei os limites de integração, né? Aqui vai dar zero, tranquilo que aqui vai dar zero, né? Isso aqui vai dar zero. Dá zero. Agora esse aqui, vamos pensar um pouquinho sobre aquele ali. 8 elevado a 5 terços. O que é 8 elevado a 5 terços? Vamos transformar em raiz de novo. Isso aí vai ser raiz cúbica de 8 elevado a 5. Tá? Certo? Esse expoente a gente pode pôr fora da raiz se a gente quiser. Ó. De 8 e aqui eleva a 5. Agora, a raiz cúbica de 8 é 2. Elevado a 5, isso vai dar 32. Certo? Então, isso aqui vai ser... vamos escrever aqui assim, ó, para não ficar confuso para quem vê depois, né? Raiz cúbica de... Ah, esqueci de pôr o 3 ali, né? Daqui a pouco tá zebra por causa disso. É 3 vezes raiz cúbica de 8 elevado a 5. Então, põe aqui um parênteses, elevado a 5. Sobre 5. Que é igual. Então, isso vai dar... Deixa eu... Acha? Vai dar igual a 3 vezes raiz cúbica de 8 é 2 elevado a 5 sobre 5, que é igual a 3 vezes 32, né? 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32 sobre 5, que é igual a 3 vezes 32 é 96. Ah, gente, eu estou esquecendo de um detalhe muito importante aqui. O que eu esqueci aqui? Cadê o π que eu não pus mais para frente aqui, ó? Eu acabei deixando o π de lado. Ó. Um erro grave aqui. Não cometam esse erro. Deixa eu corrigir isso aqui. Tá? Deixa eu copiar isso aqui, empurrar um pouquinho para frente e colocar o π aqui. Não pode esquecer disso, tá, gente? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Aqui tem que ter o π. Aqui também, só que aqui está mais fácil de arrumar. Só igual um pouquinho para trás. E aqui vai ter que recortar também. Um pouquinho para frente. Vou ter que pôr um parênteses aqui. Apesar que aqui, ó, agora eu estou percebendo, como o π vai multiplicar ali dentro, ele pode aparecer multiplicando aqui também, ó. Então, eu posso pôr aqui, ó, 3π. 3 que multiplicou o π, tá vendo? Aqui, ó, multiplicou o π. Então vai ficar 3π vezes tudo isso aí, tá? Então agora, faltou o π aqui, vou enfiar um π aqui no meio. E aqui então fica 3 vezes 32, 96π sobre
5, tá? Não vão esquecer desse bendito π aí, que isso aí vai dar zebra na resposta de vocês, ok? Beleza? Vamos para mais um exercício então. Deixa eu pegar aqui, vamos subir aqui. Olha aqui, mais um. Nesse exemplo aqui, nós temos duas situações novas, né? A primeira situação nova é que a região que vai ser rotacionada e vai gerar o sólido, ela é formada, limitada por duas curvas. Não é nova porque a gente já viu exemplos assim lá quando calculamos a área. Nós temos até já conhecimento para calcular a área entre essas duas curvas. Mas agora ela vai ser girada e desse giro vai formar um sólido de revolução, né? Girada em torno do eixo X. Então, uma coisa que a gente precisa saber já de cara, se a gente não tivesse o gráfico, é que a gente já tem o gráfico, mas vamos supor que a gente não tem o gráfico. A gente precisaria saber os pontos de intersecção dessas duas curvas, né? Nós temos aqui que a região R, formada pelas curvas y igual a x e y igual a x quadrado, vai ser girada em torno do eixo X e vai formar um sólido, né, que a gente precisa calcular o volume do sólido. Então, primeiramente, né, quais são os pontos de intersecção dessas curvas, né? Então, você vê que ele não deu ali um intervalo de integração. Então, o intervalo de integração vai ser os pontos de intersecção dessas curvas. Então, os pontos de intersecção entre as curvas y igual a x e y igual a x quadrado é dado através da igualdade x igual a x quadrado. Quando que x é igual a x quadrado? Se você passar o x lá para o outro lado, ele vai subtraindo, né? Vai ficar x quadrado, o x vem para cá, fica x quadrado menos x igual a zero. Quando que isso aqui dá zero? Você põe o x em evidência aqui, vai ficar x, que multiplica x menos 1, igual a zero. Ele vai dar zero quando o x é igual a zero, né? Que eu tenho uma multiplicação aqui que está dando zero. Então, ou x é igual a zero, ou esse parênteses é igual a zero, ou x menos 1 é igual a zero. Ou seja, você tem já uma resposta aqui, que x é igual a zero, vai fazer x ao quadrado ser igual a x, ou x igual a 1, também vai fazer x quadrado ser igual a x. Então, para os valores de x igual a zero e de x igual a 1, tá aqui, ó, aqui é o 1, você vai ver que o correspondente de 1 vai bater em cima lá do ponto de intersecção dessas duas curvas, certo? Então já sei qual é o intervalo, o limite, o intervalo de integração. O intervalo de integração é de 0 a 1. Portanto, o intervalo de integração, o intervalo que limita aí o sólido é de 0 a 1. Beleza? Isso eu já analisei. Agora vamos entender como calcular a área da secção. Então, o primeiro passo é entender qual é o limite de integração. Quando ele não dá, a gente tem que investigar. Foi o que a gente fez aqui agora. O próximo passo é calcular a área da secção transversal. A secção transversal aqui não vai ser um círculo mais. Vai ser, na verdade, a diferença entre dois círculos. Nós vamos ter aqui um círculo maior. Deixa eu pegar aqui a ferramenta para mostrar para vocês. Ó. Se eu pensar, aqui nós vamos ter um círculo maior. Só um minutinho. Nós vamos ter esse círculo aqui, ó. E nós vamos ter um círculo menor. É esse aqui, ó. Ok? E aí nós precisamos então tirar a diferença entre essas duas áreas para encontrar aqui a área da secção transversal. Aqui vai nos dar a área da secção transversal e através dela nós vamos conseguir calcular o volume. Então, como é que a gente vai fazer? Bom, esse raio maior aqui, deixa eu pegar aqui uma verde. Esse raio maior aqui, ele é dado pela função que está aqui em cima,
certo? Então y igual a x. Esse raio maior aqui é x. E esse raio menor, deixa eu pegar ele em outra direção aqui. Vou ter que pegar a mesma direção para fazer sentido. Vou pegar ele meio de ladinho aqui. Esse aqui, que é menorzinho, ele vai ser dado por x², que é essa curva de baixo aqui, ó. Essa curva de baixo aqui, quem me dá o resultado, quando eu pego um x aqui, ó, eu chego lá na reta através de y igual a x. E eu chego nessa parábola aqui através de y igual a x². Então aqui o raio ali mede x². Então o que eu vou ter que fazer? Essa distância aqui, ó, vai me dar a área da secção transversal. Essa distância vai me dar área não, vai me possibilitar calcular a área. Como é que eu vou encontrar? Isso aqui é x, né, que é o raio maior, menos x², que é o raio menor, certo? Bom, como é que eu vou encontrar essa área então? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que a área da secção transversal é dada por dois pontos. Porque a área da secção transversal vai ser a área desse círculo maior. Como é que seria a área desse círculo maior? Π r², vamos chamar aqui do raio maior de R1, né? πr1² menos a área do círculo menor, πr2². Esse aqui a gente vai chamar de R2. Aqui é R1, ali é R2. Mas o R1, a gente pode pôr o π aqui em evidência, né? O R1 é x, então vai ficar x² menos o R2 é x², então tem que pôr aqui x² ao quadrado, certo? Então a área da secção transversal vai ser dada por π, que multiplica x² menos x², ok? Então a área da secção transversal vai ser dada por x², π vezes x² menos x², ok? Sabendo então aí a área da secção transversal, a fórmula para isso, né? Agora podemos calcular volume, né? O volume vai ser dado pela integral, que vai de 0 até 1. Esses são os limites de integração que a gente encontrou aqui. Da área da secção transversal, já vou pôr direto aqui, ó, π vezes x² menos x² dx, que é igual, o π já pode saltar ali para fora da integral de 0 até 1, de x² menos x². Então, como não tem mais ninguém multiplicando aqui, eu posso tirar o parênteses. Dx, ok? Igual. Na verdade, o correto é sempre ter um parênteses, porque tem o dx aqui. Igual a π. Agora eu posso já escrever a antiderivada aqui, né? A antiderivada aqui vai ser aumentar o expoente em uma unidade, então fica x² sobre 3, tem que pôr o resultado lá no denominador, menos, agora aumenta mais uma unidade aqui, vai ficar x² sobre 5, aplicado nos seguintes limites de integração, de 0 até 1, certo? Isso vai dar o quê? π e multiplica. Vou aplicar em 1, então vai dar o quê? Para 1, vai ficar 1² sobre 3, menos 1 elevado a 5 sobre 5. Certo? Menos, agora eu vou aplicar, deixa eu tirar aqui que está ficando atrás de mim. Agora eu vou aplicar para 0.
A gente sabe que vai dar zero, mas é só para cumprir o protocolo aí. Então, 0 ao cubo sobre 3 menos 0 elevado a 5 sobre 5. Fechou, acabou. Agora, finalizando, eu vou ter que é π vezes 1 ao cubo sobre 3 é 1/3, menos 1 a quinta sobre 5 é 1/5. Aqui a gente pode pegar, como são denominadores primos, a gente pode multiplicar 3 vezes 5, 15, e multiplicar cruzado aqui, né? E a gente vai obter que aqui é 5 e que aqui é 3. Então vai ficar 5 menos 3, que é 2 quinzeavos. 2 quinzeavos. Então vai ser π vezes 2 quinzeavos. Ou, para ficar uma escrita mais elegante, 2π quinzeavos. Certo? 2π quinzeavos. E esse é o volume aí, então, da secção do sólido aí procurado. Ok? Beleza? Tranquilo? Se não está entendendo, volta, assiste mais uma vez com calma. E é muito legal. Depois que você pega o jeito aí, fica tranquilo, tá? Vamos aqui agora falar das cascas cilíndricas. E tem alguns problemas que a gente não vai conseguir aplicar essa ideia da área da secção transversal. E aí a gente vai precisar aplicar esse outro modelo aqui de solução que também usa a integral definida, mas usa uma outra ideia que tem a origem no mesmo ponto, mas que vai por outro caminho e que para alguns problemas se torna bem mais simples do que aplicar a integral da área da secção transversal, tá? Então vamos lá, alguns problemas de volume são muito difíceis de lidar pelos métodos que nós vimos aí anteriormente, né? Por exemplo, encontrar o volume de um sólido obtido por rotação de uma região limitada por esta função aqui, ó. Deixa eu grifar ela aqui para vocês verem do que eu tô... Opa, caneta errada. Essa função aqui, ó. Essa função é problemática, né? Se eu pegar aí a área limitada por essa função e por y igual a zero, em torno do eixo y, nós vamos ter dificuldade. Aquela função ali é esse gráfico aqui, ó. Ó. Se eu girar isso aí vai dar um sólido que ele não é um tanto complicado, porque é uma curva só e tal. E ele me dá um polinômio de terceiro grau, né? Se eu fatiar perpendicularmente ao eixo y, ele vai me dar essa fatia aqui, ó. Ok? E nós vamos obter então uma arruela, porque se eu pensar que aqui está o eixo y, e aí eu vou ter aqui, ó, a outra parte. Então vou ter, né, aqui assim, ó, mais ou menos, só para vocês entenderem. Quando eu rotacionar, eu vou ter mais ou menos isso, certo? Uma arruela. E com o outro modelo lá, isso fica um pouquinho mais complicado. Então, para resolver esse tipo de problema, geralmente quando aparece essa arruela, é mais simples a gente aplicar esse método chamado método das cascas cilíndricas, né? Então, o que a gente vai fazer? Na verdade, a gente vai considerar ali, a gente não vai calcular o volume de uma vez, a gente vai calcular o volume de prismas, certo? De vários prismas, na verdade de várias cascas de cilindro. Então é como se eu pensasse assim, ó, eu vou calcular aqui, ó, uma casca e aqui vai ter um cilindro, uma casca de cilindro. Tem outra casca, ó. Uma casca de cilindro. Aí eu vou calcular outra casca aqui e vou calcular outra casca aqui. E assim eu vou somando essas cascas. Daqui a pouco vai aparecer um desenho melhor que o meu aqui. Vocês vão entender. Eu vou somando essas cascas e aí eu vou chegar no volume. E se eu aplicar o limite, aí eu chego no volume exato, né? Porque somando as cascas eu vou chegar no volume aproximado. Se eu aplicar o limite, eu vou chegar no volume exato, certo? Que isso aí vira uma integral e aí me dá o volume exato. Então vamos lá, vamos ler aqui para entender os detalhes. Considerando uma casca cilíndrica com raio interno R1. Então tá aqui, ó, o raio interno, deixa eu pegar aqui. O raio interno R1 é esse aqui, certo? Agora,
Deixa eu pôr aqui R1. Então tá aí, considerado raio interno R1 e o raio externo R2. Qual que é o raio externo R2? É esse aqui. Tem até aqui fora. Esse é o R2, ok? A altura H, então esse cilindro aqui tem uma altura, né? Vamos por aqui, ó, altura H, certo? Altura H. Então seu volume é o cálculo subtraindo o volume externo do volume interno. Então eu tenho dois cilindros, um dentro do outro. Só que o de dentro, na verdade, não é um volume, é um buraco, um vazio. Então eu faço volume externo menos volume interno, eu vou ter o volume da casca, tá? Então volume interno, volume externo menos o volume interno. O R2 é externo. Então o volume dessa casca cilíndrica é a diferença entre os volumes interno e externo. Bom, o volume externo é πr2 ao quadrado h, o interno é πr1 ao quadrado h, né? Faz a diferença. Aqui a gente pode pôr o π e o h fora do parênteses, o π eu coloquei antes, certo? E o h eu coloquei depois e deixei dentro do parênteses ali só a subtração dos raios, né? Ao quadrado. Só que isso aqui é uma diferença de quadrados, né? A gente tem que lembrar que isso aqui é uma diferença. Vou tirar essa ferramenta, senão eu não consigo escrever. Diferença de quadrados. Né? Se vocês não se lembram, deixa eu puxar aqui um pouquinho para o lado para refrescar a memória de vocês. A diferença de quadrados é quando a gente tem a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui pode ser escrito como a mais b, que multiplica a menos b, certo? Bom, então esse parênteses aqui a gente vai escrever como uma diferença de quadrados, ou seja, a gente pode escrever como produto da soma, né, o produto da soma pela diferença. Então aqui o π continua, o h continua, só que aquele meio ali que tinha a diferença de quadrados eu transformei no produto da soma pela diferença. Aí eu vou fazer uma artimanha aqui, porque em matemática, se você somar e subtrair, você não fez nada, porque uma coisa anula a outra. Então eu vou multiplicar e vou dividir. Isso aqui, ó, anula isso aqui. Eu estou multiplicando e dividindo. Só que por que eu estou fazendo isso? Vocês vão entender já já. Por que eu estou multiplicando? Estou multiplicando e dividindo pelo mesmo número. Ou seja, eu não estou alterando o resultado, né? O valor numérico disso aí vai continuar sendo o mesmo. Eu fiz duas operações que se anularam. E aí eu deixei o R2 mais R1 aqui em cima do 2. E o R2 menos R1 ali fora, multiplicando H. Pode fazer isso? Pode fazer isso, porque se eu multiplicar, volta no que tinha antes, tá? Aí esse R2 menos R1 eu vou chamar de ΔX, que é a variação ali entre a face externa e a face interna desse cilindro, certo? Que é o que a gente chama de espessura da casca, certo? E R, o raio médio que a gente vai chamar aqui, ó, raio médio, seria o raio que para ali, ó, no meio da casca, não é nem na face externa nem na face interna, é no meio da casca. Ele vai ser a soma dos dois raios dividido por 2, isso é o raio médio. Por isso que chama de médio, porque ele fica no meio, né? Raio médio. Então a gente vai chamar isso aí de raio médio. Então a fórmula para o volume da casca cilíndrica, como é que a gente calcula o volume dessa casca cilíndrica? Vai ser 2π, tá aqui, ó, 2π, vezes o raio médio, né? Então 2π raio médio é a medida da circunferência, como se fosse a área da base, né? Podemos chamar assim, ó, de área da base, ok? E deixa eu puxar para o lado aqui para não ficar embaixo de mim. H, que é a altura, né? Sempre a gente vai calcular o volume, a gente pega base vezes altura. Então a área da base, quem que é? A área da circunferência aí que usa o raio médio. Vezes a altura,
Só que como eu quero a espessura, eu quero um volume da casca cilíndrica, então eu tenho ali a espessura que é o ΔR, tá? Então isso aqui me dá o volume da casca cilíndrica, volume da casca cilíndrica, tá? Volume da casca cilíndrica. Bom, aí a gente pode agora generalizar, olha só como a gente não precisa necessariamente pegar um cilindro, a gente pode pegar uma figura irregular. Porque o cilindro é bonitinho, aquele cilindro a gente pode calcular o volume dele. Se a gente tiver o raio interno e externo e a altura, eu não preciso de nada disso, eu posso calcular fazendo simplesmente o volume do cilindro externo menos o volume do cilindro interno, pronto, acabou. Mas a gente vai usar a generalização desse cálculo, que é uma figura simples, para aplicar isso em uma figura não tão simples assim. Então a gente vai pegar aqui, ó, essa região, se a gente girar, a gente obtém esse sólido, certo? Só que esse sólido aqui ele é complexo de calcular o volume com aquele método da integral da área da secção transversal. Então a gente vai usar aqui o método das cascas cilíndricas. Então a gente vai pegar aqui dentro e colocar várias cascas cilíndricas, porque para calcular o volume de uma casca cilíndrica é essa fórmula aqui, ó, que a gente acabou de deduzir ali em cima. Então eu vou pôr várias cascas cilíndricas, lembra, faz até uma referência ali àquela ideia da área da região, né, que a gente usa ali os retângulos para calcular a área da região. Só que cada retângulo aqui, quando rotacionado, se eu pegar esse retângulo e rotacionar, né, se eu rotacionar esse retângulo, rotacionar esse, o que eu vou ter? Eu vou ter várias cascas cilíndricas, vários cilindros com um furo no meio, vamos pensar assim, certo? Então, fazendo isso, a gente tem ali vários volumes de cascas cilíndricas, cada um sendo de uma aproximação em uma região ali do intervalo que vai de A até B. Então eu tenho aqui um intervalo que vai de A até B, aí eu vou ter aqui uma casca cilíndrica, certo? Quando eu giro esse retângulo aqui, ó, eu formo uma casca cilíndrica. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui para mostrar para vocês. Ó. Tentar, hein? Então eu tenho aqui, ó. Quando eu giro aqui, eu vou ter uma casca cilíndrica. Então, esse retângulo ali, quando foi girado, ele me dá essa casca cilíndrica, que é uma das que eu posso colocar ali. Cada retângulo, cada partição ali do intervalo AB vai me dar um retângulo que, quando girado, forma uma casca cilíndrica. Não é o volume exato. Por quê? Porque tem aquelas sobras e faltas que a gente entendeu que acontece igual lá no cálculo da área. Só que acontece, se são vários, a gente pode fazer a espessura tender a zero. Se a gente faz a espessura tender a zero, a gente faz a quantidade de cascas cilíndricas tender ao infinito. E aí a gente cai na mesma ideia lá. Se a gente aplica um limite aí, nós vamos cair numa integral de A até B do volume da casca cilíndrica, certo? Então, em vez de agora da gente calcular a integral da área da secção transversal, a gente vai calcular lá, ó, o volume aproximado é a soma desses volumes das cascas cilíndricas. Quando você aplica aí o limite, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Quem que é o VI? VI é a área da base vezes a altura vezes o ΔX. A altura, no caso aí, quem que é a altura?
A altura aqui é um pontinho. Eu preciso dessa altura. Quem que é a altura? É a função aplicada no xi. Então seria f de xi, certo? Então a altura aí é f de xi e a espessura ΔX. A espessura vai para zero se eu colocar um limite, certo? Se a espessura vai para zero, esse volume que é aproximado ele vai para o volume real, certo? O volume exato, o volume real. Então, se eu coloco o limite aí fazendo o n tender ao infinito, o ΔX vai para zero, certo? E essa expressão aqui, que é área da base vezes a altura, e aqui seria a espessura que foi para zero, porque eu apliquei a integral, né? Apliquei o limite, vai me dar o volume do sólido, tá? Esse x aqui, ele tem o papel do raio médio, ok? Vamos ver aqui uma formalização de tudo isso e depois um exemplo. Então vamos lá, ó. O sólido, opa, o sólido, não, o volume sólido da figura 3, a figura 3, se eu não me engano, é que eu tirei a numeração da figura, é essa figura aqui, tá? Então, o volume do sólido da figura 3, obtido pela rotação em torno do eixo y, da região sob a curva y igual a f de x, de A até B é a integral de 2πx vezes f de x, então 2πx é a base, f de x é a altura, dx. Quando A varia, quando 0 é menor ou igual a A, menor que B, tá? Então vamos, só para não ficar, para fortalecer aí o que a gente está falando, ó, o 2πx é a circunferência, seria a base, e o fx seria a altura, tá? O x aí seria o raio médio, por isso que 2πx é a circunferência, a área da base, tá? Então vamos num exemplo para finalizar a aula, último exemplo da aula. Então encontre, deixa eu dar um zoom aqui. Então vamos lá, para fechar com chave de ouro aqui. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y da região limitada por y igual a 2x ao quadrado menos x ao cubo e y igual a zero. É exatamente a função que ele começou dizendo que era complicada se a gente tentar fazer pela área da secção transversal. Se a gente observar aqui a figura, ó, vamos analisar a figura um pouquinho. Ó. Eu quero rotacionar essa figura aqui. Ó. Então eu vou até usar um recurso que eu tenho aqui. Ver se eu... Ah, aqui, ó, deixa eu pegar. Para mostrar um desenho para vocês. Olha só. Se eu pegar isso aqui, essa reta aqui, esse recurso do programa aqui, ele vai fazer um desenho simétrico. Qual que eu desenhar do lado direito, ele vai desenhar do lado esquerdo. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Tenta desenhar aqui. Não. Tá lá, vamos lá. Então, quando eu girar quando eu girar aqui, né? Deixa eu tirar agora esse recurso que vai me atrapalhar. Quando eu girar isso aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter um desenho, a outra ferramenta aqui agora, pra vocês entenderem, hein? Esse desenho aqui, ó. Certo? Vou girar aqui. E deixa eu fechar.
Mais uma aqui para só que também tem aqui no meio, né? Porque no meio ali ele vai ser vazio. Então, nós vamos ter esse sólido. E aí, o que, que eu faço? Eu tenho que entender que nós precisamos aqui de uma casca cilíndrica. Essa casca cilíndrica vai ser baseada num retângulo aqui sobre a curva, certo? Então eu preciso de um ponto X aqui. Esse ponto X tem uma altura. A altura desse ponto X aqui é a imagem desse ponto lá na curva. Deixa eu pegar aqui agora, destacar a curva, né? Dá um destaque agora aqui para a curva. Certo? Então essa curva ela tem uma altura. Essa altura aqui é a altura da casca cilíndrica. Então a altura da casca cilíndrica vai ser f de x, certo? A espessura da casca cilíndrica ela vai para zero porque eu vou aplicar o limite. E eu preciso da área da base aqui então. Então a área seria essa distância aqui, ó. Ok? Então, aplicando a fórmula, né, vamos escrever aqui um pouquinho para poder ficar mais claro para vocês. Ó. Então, observando aí o esboço, nós podemos imaginar uma casca típica de raio médio, né? Vamos escrever isso aqui, observando o esboço. Vou pegar outra cor aqui. Observando o esboço, podemos imaginar uma casca típica de raio médio, imaginar uma casca típica de raio médio. Que casca típica de raio médio ele está falando? Ele está falando dessa casca aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar ela para vocês. Essa casca aqui, ó. Ele está falando. Aqui nós temos casca de raio médio, certo? Que está ali dentro. A impressão que ela tem volume ali dentro. Então, essa aqui é a casca cilíndrica de raio médio X, tá? Casca cilíndrica de raio médio X e circunferência 2πx, né? Que é o que a gente tem ali no nosso modelo. E de raio médio X e circunferência
2πx, certo? Fazendo isso, a gente ainda tem a altura, né, dessa casca cilíndrica. Qual que é a altura dessa casca cilíndrica? Com a altura, que é o que acaba personalizando cada casca, a altura é f de x, né? Quem que é a função aí no caso? F de x igual a 2x² menos x ao cubo. 2x² menos x ao cubo, certo? E aí, tendo tudo isso, a gente não precisa de mais nada, é só aplicar a fórmula que a gente viu ali para cima. Então, aplicando a fórmula, nós temos que a integral, volume, né, no caso, o volume é igual a integral de, de 0 a 2. Por que de 0 a 2? De 0 a 2, porque olha só o que ele fala aqui, o sólido, ele é a região que vai gerar o sólido, né, que vai rotacionar e gerar o sólido. Deixa eu dar uma apagada que agora ficou carregado aqui, eu preciso mostrar outra coisa para vocês, ó. Então a gente já viu isso aí, eu vou dar uma limpada aqui agora, vou deixar só a metade ali aparecendo. Então a região que vai gerar o sólido, ela é limitada por esta curva aqui, ó. Esta curva aqui, que vai de 0 até 2, certo? E o eixo y igual a 0. Onde é que está o eixo y igual a 0? É aqui, né? Quando que o y vale 0? Em todos os valores do eixo x. Todos os valores do eixo x, o y vale 0. Deixa eu pôr outra cor, senão vai aparecer que é a continuação daquela curva ali. Deixa eu pôr um verde. Então, esse aqui, ó, então a curva está sendo limitada pela linha vermelha e pelo eixo x. A linha vermelha, quem que é a linha vermelha? É a y igual a 2x² menos x ao cubo, né? E essa altura aqui, ó, a altura do cilindro, né? A altura do cilindro é igual a f de x, que no caso aí é essa y aí, certo? Então, limites de integração são de 0 a 2. Limites. Ok? E aí, então, fazendo essa integral de 0 a 2 de 2πx vezes a função, que seria a altura, 2πx é a base, né? E a altura seria f de x, no caso aí a f de x é 2x ao quadrado menos x ao cubo dx. dx seria a espessura que quando a gente aplica lá o limite, essa espessura vai para zero, por isso que a integral acaba sendo o volume exato desse sólido, ok? E aí, agora é só resolver aquilo que a gente já aprendeu a fazer, né? Eu posso pegar esse x aqui, que é variável, e jogar multiplicando aqui dentro do parênteses, tá? Então, isso vai ficar... Esse 2π pode sair lá para fora da integral, porque é constante, né? 2π, integral de 0 a 2, que multiplica, que integra, né? 2... Opa, peraí, primeiro multiplica, né? X vezes 2x ao quadrado é 2x ao cubo. E x vezes menos x ao cubo vai ser menos x à quarta dx, ok? Que é igual, não cabe aqui, vou fazer aqui embaixo. Que é igual a 2π vezes
Agora, aplicando aqui a antiderivada, vai ser, aumenta o expoente ali, deixa eu pôr aqui, aumenta o expoente, então vai ser 2x ao cubo, sobe 1, vai para 4, sobre 4, menos x, aí o 4 sobe para 5 e põe um 5 aqui no denominador, ok? Aplicado de 0 a 2. Isso vai ser igual, então, 2π, multiplica. Vamos aplicar para 2. Então, vamos abre parênteses. Antes de aplicar para 2, a gente já pode simplificar isso aqui, né? Ó, esse 2 e esse 4. 2 e 4 divide por 2, vai ficar 1 aqui e 2 aqui, né? Então, vamos pôr aqui x a quarta sobre 2. Só que no lugar do x a gente vai pôr o 2. Então, 2 a quarta sobre 2 menos x a quinta sobre 5, ou seja, 2 a quinta sobre 5. Fecha parênteses, menos, agora a gente vai aplicar para 0. Que vai dar 0, né? Só para cumprir o protocolo. 0 a quarta sobre 2 menos 0 a quinta sobre 5. Então agora fecha aqui. E aí é só fazer conta agora, né? 2 a quarta sobre 2, 2 a quarta é 16, sobre 2 dá 8. Não pode esquecer do 2π lá, né? Eu já estava esquecendo do 2π, ó. 2π vezes 2 a quarta, 16 sobre 2, 8, menos esse 2, deixa eu manter o parênteses aqui para não fazer confusão. Então deixa o 8, 8 menos 2 a quinta é 32 sobre 5, menos aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, né? Então, vou ter que fazer essa conta aqui agora. 32 sobre 5, aqui multiplica o 5 vezes 8, vai dar 40 menos 32. Então, vai ficar 2π vezes 40 menos 32 sobre 5. É igual a 2π vezes 40 menos 32, vai ser 8 sobre 5, que vai dar, aí eu pego o 2 aqui, posso multiplicar o 8, vai ficar 16π sobre 5, que é o volume aí daquele sólido de revolução, ok? Certo? Ficou com dúvida? Volta, olha mais uma vez com calma, tá? Pega um caderno, vai fazendo junto, vai anotando, dá uma pausa, tenta fazer sozinho, errou, volta, compara com o que eu fiz, assim você vai aprendendo. Aí também vai ter a lista de exercícios para você treinar um pouquinho, tá bom? E é isso aí, pessoal. Por hoje é só, até a próxima aula.